Atos capítulo 13, do verso 13 ao verso 52. A palavra de Deus diz: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias depois pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ao saírem eles, rogaram-lhe que, no sábado seguinte, lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram a Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí
daí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí luz para os dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas da alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela instrução que vem dela, por todo o conhecimento que podemos ter da Tua vontade, que aqui está expressa na Tua palavra. E é isso que nós queremos essa noite, te ouvir, te entender e praticar aquilo que agrada ao Senhor, obedecer a Tua palavra, obedecer às Tuas ordens sobre a nossa vida. Queremos ser submissos ao Senhor, mas para isso precisamos de entendimento, não apenas de leitura, mas de entender a Tua palavra. E é isso que te pedimos, Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento e usa a minha vida essa noite com a Tua unção, com o poder do Espírito Santo, para que eu seja capaz de transmitir essa verdade aos meus irmãos, de maneira que todos nós possamos entender a Tua voz. É o que eu te peço, entregando tudo em Tuas mãos e orando com eles em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, nós estamos encerrando, o nosso 6º Congresso de Missões, e desde terça-feira, cada uma das palavras que nós ouvimos aqui foram bênçãos. Foram ou não? Você foi abençoado, você que esteve aqui na terça, na quinta, hoje pela manhã, ontem mesmo, no culto infantil. Todo aquele que dá ouvidos, ouve, ouve a voz de Deus e é abençoado pela palavra do Senhor. Não houve uma palavra que não fosse bênção, nesses dias aqui no Congresso. E aí coube a mim o encerramento do Congresso, uma tarefa meio complicada a essa altura. Mas eu creio que eu, como pastor da igreja, preciso reunir tudo aquilo que foi dito, e trazer uma linha de equilíbrio, de raciocínio para todos nós, porque todas as palavras que ouvimos foram bênção, amém? Mas nós precisamos de entendimento, porque a palavra é a mesma, mas muitas vezes as pessoas ouvem a mesma palavra e têm entendimentos diferentes, Nesse momento, eu creio que há o trabalho pastoral de pegar tudo aquilo que foi dito e tentar fazer um resumo. Talvez seja essa a minha função essa noite. Eu preparei essa mensagem na semana passada, antes de ouvir o que os irmãos pregariam aqui, mas Deus já estava preparando para que a gente tivesse esse desfecho essa noite. Bom, os acontecimentos que foram descritos nesse texto longo que nós lemos aqui são acontecimentos da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Hoje mesmo pela manhã, o pastor leu aqui o início do capítulo 13, onde mostra como Paulo e Barnabé foram chamados por Deus, pelo Espírito Santo, para esse trabalho, para essa viagem, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Primeira vez que ele vai, junto com Barnabé, levar a palavra de Deus, levar a outros povos, a outros lugares onde o evangelho ainda não havia sido pregado. E tudo que é narrado a partir desse ponto aqui no livro de Atos dos Apóstolos, pode nos trazer uma reflexão sobre o que é, de fato, missão e qual é a mensagem missionária. Nós temos a missão que Deus deu à igreja e nós temos a mensagem missionária, que é a pregação da palavra, que precisa alcançar todos os povos. A palavra de Deus precisa alcançar a todos os povos. Primeiro, entender um pouquinho o que é missão. Nós vimos aqui, durante o congresso, vários exemplos, mas o que será que vem à nossa mente quando pensamos
em missões, né? Quando se fala em missões. Eu fui criado num colégio católico e desde pequenininho eu escuto falar em missões. E quando eu era pequeno, lá no Colégio Marista São José, quando se falava em missões, vamos trazer ofertas para as missões e tal, eu imaginava, sei lá, uma coisa assim na mente de criança, né? Uns lugares assim, em que algumas ajudas iam chegar a algumas pessoas. Essa era a visão que eu tinha a respeito de missões. Mas o que será que vem hoje à nossa mente quando pensamos nessa palavra? Porque lá o colégio nos ensinava dessa maneira, que era a oportunidade de trazermos algumas doações para que, então, nas missões, isso fosse entregue, não é? Então, essa era a visão que nós tínhamos. Mas o que vem à cabeça quando você fala ou pensa em missão? Num sentido aqui mais restrito, missão é uma ordem, não é? É uma tarefa, é um dever. Quando você diz, eu tenho uma missão, eu tenho um dever, eu estou debaixo de uma ordem de autoridade que foi dada a mim. Né? No meio militar se diz missão dada, missão cumprida, porque foi dada uma ordem, foi dada uma tarefa, e isso tem que acontecer. É um dever de ser feito, não é um favor, não é algo para receber algum tipo de elogio, porque é um dever. Se é um dever, eu devo cumprir esse dever. Esse é um sentido restrito aqui da palavra. Agora, veja como foi com Paulo e Barnabé. Vamos voltar ao texto que a gente leu de manhã com o pastor Paulo, em que está escrito aqui no capítulo 13, mas no início, no versículo 2. No versículo 2 até o verso 4 está escrito assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse, quem disse? O Espírito Santo, separai-me agora, quem? Barnabé e Paulo. Dos principais que estavam ali, os 5 citados no versículo 1, Barnabé e Paulo foram separados pelo Espírito Santo para a obra a que os tenho chamado. Então, eles foram separados para uma obra para a qual o Espírito Santo mesmo os chamou, os designou. A tarefa, o dever foi dado, então, a estes 2 homens. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, enviados, pois, por quem? Pelo Espírito Santo. Veja, mais uma vez, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Começa, então, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Com Paulo e Barnabé, eles foram comissionados, ordenados, enviados diretamente pelo Espírito Santo. E os demais irmãos da igreja oraram, jejuaram, impuseram as mãos em sinal de bênção, em sinal de concordância, se despediram e eles foram obedecer à missão que foi dada a eles pelo Espírito Santo. E Jesus nos deixou uma missão também. O que você acha? O que está escrito na Bíblia? Nós todos conhecemos, Mateus 28, não é? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A quem? A toda criatura, batizando-os, né? Fazendo discípulos de todas as nações. Então, há uma ordem também de Jesus a nós, a mesma ordem que estava sobre Paulo, a mesma ordem que estava sobre Barnabé, ela também nos foi dada. É uma ordem, é uma tarefa, é um dever. Então, é algo mandatório para as vidas de todos aqueles que se consideram discípulos de Jesus. Ir, anunciar e testemunhar. Baseado nisso, então, eu posso entender que há uma missão para a igreja. Quem é a igreja aqui? Nós. Há uma missão para nós? Há uma missão. Foi dada por Jesus, foi confirmada pelo Espírito Santo. Nós fomos igreja, enviados pelo Senhor, para que aonde a gente estejamos fazendo, cumprindo a ordem de Jesus, fazendo discípulos, ensinando-os, não é? Como disse o Senhor. Então, fazer discípulo inclui ensinar, inclui falar, inclui ministrar. Então, há uma missão para todos aqueles que são igreja do Senhor. Para quem não é igreja do Senhor, não tem missão.
A missão é para quem é igreja do Senhor. Então, se você está na igreja, mas não é igreja, não há missão para você. Mas se você está no prédio igreja e é igreja, há uma missão para você. Todos nós, cristãos, temos uma missão. Bom, mas essa missão, em sua essência, é igual: fazer discípulos e ensinar. Isso é comum a todos. Mas há diferença nas missões, em termos de capacidade e de abrangência para cada um de nós dentro da sua característica, para cada igreja dentro da sua característica. Você tem igrejas menores, você tem igrejas maiores, igrejas com mais pessoas, igrejas com menos pessoas. Alguma dessas situações é impedimento para obedecer à missão? Não. Seja a igreja pequena, seja a igreja grande, a missão é a mesma. Evidentemente que a função é igual, mas talvez a abrangência e a capacidade seja diferente. É como o Senhor nos deu talentos e espera que os talentos sejam multiplicados, mas de acordo e na proporção do que nos foi dado. Então, se você recebeu muito, você tem que dar muito. Mas se você recebeu pouco, você não é exigido de você muito mais do que você é capaz de produzir. Mas todos devem entender que a missão é de todos. Então, em relação à igreja, há para alguns uma missão mais ampla e para alguns uma missão mais localizada. Há certas missões que podem ser feitas no âmbito mundial, né? Juntas de igrejas, consórcios de igrejas podem sustentar missionários ao redor do mundo, desses países todos que nós estamos vendo aqui as bandeiras. Aquelas juntas ou aquelas igrejas com mais pessoas, com mais condições, podem ir mais longe. As igrejas menores também têm que fazer algo? Sim, dentro da sua capacidade. E o que deve ser feito? A mesma coisa. Qual é a coisa? Fazer discípulos, ensinando-os. Essa é a missão da igreja. E para que essa missão deve ser obedecida, não é? Para que a missão deve ser feita e de que forma ela deve ser levada adiante? Aqui é que precisamos de um grande ponto de equilíbrio. De que forma fazer a missão? O ponto de equilíbrio é essencial agora para o entendimento de todos nós. Olhando para o Novo Testamento, que é onde, de fato, as missões começaram, né? Não no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, ali que nós encontramos a ordem de Deus, a ordem de Jesus aos discípulos, a ordem do Espírito Santo, como vimos aqui para Paulo e Barnabé, olhando exclusivamente para o Novo Testamento, como deve ser a missão da igreja. Veja, a missão não pode ser confundida com trabalhos sociais ou políticos. Nós temos que ter um equilíbrio nessa área. E o equilíbrio é entender o que devemos fazer. Como foi dito hoje em outros dias, se você vai pregar a alguém e essa pessoa não tem nem o que comer, não adianta você pregar para ela, concorda? Ela não tem nem condição de te ouvir. E aí você encontra um exemplo bíblico para isso. Jesus, pregando à multidão, viu depois que era tarde e que eles não tinham o que comer, e viu a necessidade daquelas pessoas, passou para os discípulos uma tarefa, eles se viram incapazes e disseram: Senhor, como vamos comprar pão para toda essa gente? Aí veio um dizendo que havia ali um garotinho, você conhece a história, não é? E aí Jesus pegou aqueles pães, multiplicou também os peixes, e todos foram alimentados e foram para as suas casas. Não foi o que fez Jesus? Ele trouxe o pão ao mesmo tempo que trouxe o alimento, que trouxe a palavra. A palavra foi ouvida e o pão foi recebido. Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Então, onde está o equilíbrio que nós precisamos? Precisamos entender que numa outra passagem narrada em João capítulo 6, a mesma coisa aconteceu. Uma multidão faminta estava reunida. Jesus, então,
fez o mesmo milagre de multiplicar pães, abençoou aquela multidão, deu a eles o pão para que comessem e não fossem embora com fome. E o que aconteceu depois disto? Você lembra da passagem em João capítulo 6? Aquela multidão que recebeu o alimento decidiu que deveria fazer Jesus rei. E aí começou o problema. Ou seja, houve uma mistura entre missão e política. Houve uma mistura entre missão e ação social. Jesus não criou um Bolsa Família, mas ele deu o alimento para que ele fosse consumido naquele momento. Ele deu 2 alimentos. Ele deu um alimento natural, o pão e o peixe, e deu um alimento espiritual, a palavra. As 2 coisas foram recebidas naquele mesmo momento. Mas as pessoas, na sua ignorância, confundiram. E João capítulo 6 diz que elas, ao verem aquela facilidade de receberem um alimento de forma milagrosa, decidiram: esse cara tem que ser o nosso rei, vamos elegê-lo. É o salvador da pátria, e não o salvador do mundo, mas sim a solução política que nós precisamos. Vamos elegê-lo. E pegaram barcos e foram atrás dele de forma muito desesperada, querendo encontrá-lo. Quando finalmente o encontraram, diz João capítulo 6, que Jesus olhou para eles e os repreendeu. Disse assim: vocês estão vindo atrás de mim apenas porque eu dei pão e vocês se fartaram. Mas vocês não entenderam o principal. O principal não é o pão que eu vim dar, mas o pão que desce do céu. Esse pão que vocês comeram, vocês comem hoje, amanhã estão com fome de novo. Mas o pão vivo que desceu do céu, esse é diferente. Tanto que no próprio capítulo 6, Jesus vai escandalizar todo mundo, dizendo no final que todos deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. E todos os seus discípulos foram embora naquele dia, ficaram apenas os 12, para os quais ele também se voltou e perguntou: vocês também vão? Não entenderam a mensagem? Ficaram escandalizados com o que eu disse? Então veja o equilíbrio que nós precisamos ter, queridos. O equilíbrio de dar o pão e pregar a palavra. Nenhum nem o outro acima, da mesma maneira. Se a balança desequilibra, qualquer pouquinho para lá ou para cá, há um problema a ser enfrentado. Vamos pender a balança para a palavra. Nós pregamos muito bem a palavra, mas como foi dito hoje de manhã, eu sei que Jesus me ama, mas você me ama? Você diz a alguém: olha, Jesus te ama. Obrigado, eu sei que Jesus me ama, mas e você me ama? Há um envolvimento. Se for apenas a palavra, falta alguma coisa, porque há uma necessidade urgente, premente, que precisa ser satisfeita. Há uma necessidade que não envolve apenas o abrir da minha boca, mas o coçar do meu bolso. Dá para entender essa situação? Então, nós podemos partir para um extremo de um legalismo em que só a palavra é o suficiente. É como dizer para alguém necessitado: olha, eu vou orar por você. Eu me lembro da parábola contada por Jesus, do bom samaritano. Foi mais ou menos esse extremo que ele está ali ilustrando. O que o bom samaritano fez, que no final, mostrado, era o que realmente precisava ser feito, mas o sacerdote e o levita passaram de largo. Não foi isso que Jesus disse? Então, disseram talvez para ele, que estava ali todo quebrado: quando eu chegar na igreja, eu vou orar por você, eu vou fazer um círculo de oração e nós vamos orar para alguém vir aqui tirar você. Mas naquele momento não era preciso oração, era preciso ação. Alguma coisa precisava ser feita, não é? Então há um desequilíbrio quando eu parto para a palavra. Mas, por outro lado, se eu pendo a balança para o assistencialismo, há outro perigo também. Desse assistencialismo nascem movimentos como a teologia da libertação da Igreja Católica, em que eles se transformaram em comunistas, em que se transformaram apenas numa obra assistencial, sem importar se estão ali recebendo uma palavra ou não.
Então, tanto uma coisa quanto a outra são perniciosas, são desequilibradas. Nós precisamos do equilíbrio. A palavra com o pão. Sem a palavra, sem o pão, sem o pão, sem a palavra. As duas coisas têm que andar juntas. Porque senão, apenas assistimos às pessoas. É bom? É claro que é bom. Porque a fome é algo real e algo precisa ser feito. Mas só isso não basta. O perigo é da gente se desequilibrar. Por isso, talvez tenha cabido a mim a última palavra do Congresso, para tentar trazer uma linha de equilíbrio, uma equalização sobre tudo aquilo que nós ouvimos, para que a gente realmente queira colocar em prática. Tudo é importante dentro da sua medida, dentro da sua proporção, sem que a balança venha pender para um lado ou para o outro. Hoje você vê muitos comunistas dizendo que a igreja cristã, no seu início, era um bom exemplo de comunismo. Você já ouviu falar isso? De que quando a Bíblia diz que os cristãos tinham tudo em comum, eles dizem, olha aí, comunismo. E que ali não havia entre eles necessitados, porque vendiam as suas coisas e sustentavam uns aos outros. Isso realmente aconteceu. Mas não está ali um exemplo de comunismo. Porque nos manifestos comunistas que nós vemos pela história, está a desagregação da família, está a sexualização das crianças, e isso não acontecia ali, não é? Não estava ali sendo apregoado um abandono à propriedade privada. Isso nunca foi ensinado na Bíblia, muito pelo contrário, a propriedade privada sempre foi defendida na Bíblia, está até incluída nos mandamentos de Deus. Não roubarás, porque é algo privado. O que eu tenho e decido dar é dado, mas o que me é tomado é roubado. Então veja a falta do equilíbrio como pode levar a gente a um raciocínio completamente desassociado da verdade bíblica. E hoje, infelizmente, nós temos gente que se diz cristã e, ao mesmo tempo, se diz socialista e comunista. Coisas impossíveis de serem conciliadas. Então, o que precisamos entender é aonde está a ação que Deus espera de nós. A ação do bom samaritano, acompanhada da pregação da palavra, acompanhada da salvação. Não ir atrás de Jesus só porque recebo pão e estou farto, mas porque o reconheço como pão da vida, como a palavra que muda e que transforma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e aí inclui o seu sustento, a sua subsistência, se no final perder a sua alma? O que adianta ser bem alimentado, bem cuidado, ter bons hospitais, se no final o inferno me aguarda? Então, esse equilíbrio é o equilíbrio que nós temos que buscar, entender, para que possamos fazer uma missão de acordo com a palavra e com a vontade de Deus, e isso é muito importante, queridos. A missão da igreja, conduzir pessoas a Cristo, em primeiro lugar. Livrá-las do poder de Satanás. Quem não está com Cristo está debaixo do poder do Satanás. Está aprisionada. Jesus veio libertar os cativos. Isso é a missão que o Senhor nos deu. Soltar as ligaduras, romper as cadeias. E aquele que Cristo libertar verdadeiramente será livre, como diz a palavra de Deus. Missão da igreja, levar as pessoas a receber o Espírito Santo. Olha para o início, olha para o livro de Atos, toda a evangelização, toda a obra missionária terminava, entre aspas, no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na transformação da vida das pessoas. E há outro aspecto da missão da igreja, organizar as pessoas em igreja. Isso é fundamental. É por isso que nós existimos hoje, porque a missão, ela inclui
todas essas etapas. A etapa do bom samaritano, de dar a assistência emergencial que é necessária para que a pessoa tenha a condição até de ouvir a palavra, a missão de conduzir essa pessoa a Cristo, a verdade, a missão de livrá-la das garras do diabo pelo conhecimento da verdade, conhecereis a verdade vos libertará, levá-las a receber o dom do Espírito Santo, como acontece em toda a Bíblia Sagrada, e, por final, organizá-las em igreja. Não prédio, igreja. Igreja, o conjunto de gente que ama Jesus, que é chamada pelo seu nome. Igreja é o objetivo da missão. A missão não existe para criar desigrejados, para criar crentes independentes. Ela existe para criar a igreja de Jesus, para a qual ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E aí, entendendo todo esse princípio de equilíbrio que nos foi transmitido, que tipo de mensagem é a mensagem missionária? Aí também temos duas vertentes principais que nos tiram do ponto de equilíbrio. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é a caridade. A mensagem do Evangelho é o sucesso e a prosperidade. Qual a mensagem do Evangelho? Veja como o desequilíbrio no entendimento faz a gente navegar entre esses dois extremos, caridade e prosperidade. Como a falta de equilíbrio faz a gente navegar nos extremos como se só houvesse essa opção. Queridos, o equilíbrio vem da Bíblia, como ouvimos hoje de manhã. Somos salvos pela graça e não pelas obras, mas fomos por Deus preparados para as boas obras que Ele quer que a gente realize. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Isso é equilíbrio que nós precisamos encontrar. Fazer caridade não leva ninguém para o céu. Não é verdade ou não? Mas quem vai para o céu faz caridade. Amém? Equilíbrio. Agora, também o outro ponto de desequilíbrio é a teologia da prosperidade. É chamar as pessoas para entregarem suas vidas a Jesus, para saírem de um suposto estado de miséria material. Ah, se você entregar sua vida para Jesus, você vai ter carro, casa, vai ter isso, aquilo, emprego e tal e coisa. O nome disso? Teologia da prosperidade. O nome disso? Mentira. Não é? Eu sempre costumo dizer que esses profetas da prosperidade nunca irão pregar na Somália. Irão? Nunca irão pregar num lugar de extrema miséria. Como dizer para uma pessoa que está em extrema miséria que se ela encontrar Jesus, Jesus vai dar a ela uma mansão, uma casa, um carro, um emprego e tal. Essa mensagem não encontra acolhida nessas áreas. Encontra acolhida aqui no Rio de Janeiro, que todo mundo quer ficar rico, né, irmãos? Na cidade grande, onde as pessoas são cobiçosas e de sorte da ganância, como diz a Bíblia. Todo aquele que é iludido pela teologia da prosperidade também não é uma vítima, porque ele é seduzido pelas coisas que ele quer. Cada um é seduzido pelo seu próprio pecado, não é o que diz a Bíblia? Então, a vítima, entre aspas, da teologia da prosperidade não é vítima. Ela é enganada porque ela também vive no engano. O interesse dela são os bens materiais. Então, ela cede a uma mensagem de engano porque ouve aquilo que quer ouvir. E, normalmente, as pessoas escolhem as igrejas por aquilo que gostam de ouvir. Isso é um grande perigo, né? É bom que a igreja, às vezes, diga coisas que eu não gosto de ouvir. É muito bom quando isso acontece, para que eu possa consertar a minha vida. Então, a gente tem que entender qual é a mensagem missionária. Caridade ou sucesso? Qual é a mensagem que nós temos que pregar para obedecer à missão? E aí, nada melhor do que olhar para a Bíblia. Por isso eu li esse texto comprido com você aqui essa noite, porque, na verdade, o que nós lemos aqui é a pregação de Paulo. Você lembra do texto? Ou já esqueceu? Você ficou em pé comigo aqui lendo um monte de versículo, hein? Você lembra? O que aconteceu na viagem missionária? Paulo e Barnabé chegaram para onde foram?
foram para uma sinagoga, num dia de sábado, onde os judeus, por costume, se reuniam. E ali parecia costume também que a lei fosse lida, os profetas fossem lidos, e depois uma oportunidade para os visitantes. Acho que era meio Assembleia de Deus, essa sinagoga aqui, né? Na brincadeira com os irmãos. Mas foi isso que aconteceu, não foi? Eles estavam ali, foi pregada, foi lida a palavra, e aí depois foi dada a oportunidade de Paulo ou Barnabé, que ali visitavam aquela sinagoga, de se manifestarem. E foi exatamente o que eles fizeram. Veja só o versículo 15 e o versículo 16. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se, fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. A palavra que foi dada a Paulo, aqui pelo chefe da sinagoga, como ele diz aqui no final do versículo, é uma palavra de exortação. Você prestou atenção no versículo 15? Se você tem alguma palavra de exortação, pode dizer. Se veio aqui para falar água com açúcar, fica calado. Para fazer cosquinha no ego da gente, não precisa. Mas se é uma palavra de exortação, pode falar. Paulo levanta e traz uma palavra de exortação, que eu acho que o cara até se arrependeu depois de mandar ele falar, né, irmão? E exortação não é bronca, não. A gente às vezes confunde exortação com bronca. Não é bronca. Exortação é uma palavra para nos levantar, mas para nos também acordar. Acordar de um sono espiritual é uma verdade que é revelada para que eu desperte e comece a enfrentar, a encarar aquilo de frente, a responsabilidade que Deus colocou sobre nós. A palavra de Deus coloca a responsabilidade sobre nós. Quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, não é para a gente gostar, não é para a gente ficar anestesiado, mas é para que ela nos alerte, para que ela nos exorte, para que ela, de alguma forma, mexa com as nossas estruturas. Não para sairmos daqui dizendo, que bonito hoje foi o discurso do pastor. Não é esse o propósito da palavra de Deus, mas é que ela produza alguma movimentação dentro de nós. De alguma forma, nós temos que ser mexidos pela palavra. A palavra de Jesus é assim, quando ele prega, as pessoas se tornam mexidas, a ponto dos soldados voltarem tentando prendê-lo e disserem: nunca vimos alguém falar como esse homem. Não podemos nem prendê-lo, porque nunca vimos algo assim. Então não é um discurso comum, não é uma declamação de poesia, não é uma historinha a ser contada, não é algo para entreter os ouvintes, mas é algo para transformar as vidas. E Paulo, ao levantar naquela sinagoga, não levantou para dizer: meus irmãos judeus, que bom estar aqui com vocês, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Não, ele não falou isso. Ele levantou com uma palavra de exortação. E como foi a palavra? Vamos ler rapidinho, 17 ao 22. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que Paulo pregou? Ele fez um resumo da Bíblia aqui, irmãos. Veja, ele faz um resumo da história de Israel desde o início. Desde o tempo da escravidão no Egito, a libertação, o caminhar no deserto, a desobediência, ele vai mostrando o plano de Deus. Não é chegar a dizer assim: olha, Jesus salva, liberta, cura, faz milagre. Aí alguém vai ouvir isso e vai dizer: por quê? Por que eu tenho que acreditar nisso? Qual a origem disso?
De onde veio isso? Quem quer pregar o Evangelho, querido, quem quer pregar a palavra de salvação, precisa explicar a razão. Embora não seja pela razão que o homem seja salvo, seja obra do Espírito Santo, a razão pode ser um impedimento. Veja, ela não facilita, mas ela pode impedir. Então a razão tem que ser tocada, pelo menos para ela se desmanchar, para ela deixar de ser barreira, deixar de ser muro. Toca na razão, a razão cai por terra, aí o coração está aberto para o Espírito ministrar. Mas nós temos que estar preparados para dizer a razão da nossa fé, como diz a Bíblia. Então, Paulo não começa a falar de Jesus, ele começa a falar da história. Irmãos, uma boa pregação evangelística, numa boa evangelização, sabe onde você tem que começar? Adão e Eva. Não é. Eu não tenho tempo para isso. Arruma tempo, dá uma resumida, estuda isso, mas tem que começar em Adão e Eva. Porque se a pessoa ser evangelizada não entende a primeira coisa importante, que ela é pecadora, como é que ela vai entender que precisa de salvação? Primeiro ela tem que se convencer que ela não presta, que ela é pecadora, para depois ela entender que precisa de um Salvador. Então a pregação tem que começar em Adão. Paulo acho que pulou a parte de Adão aqui, porque estava falando para judeu dentro da sinagoga, né, irmãos? Mas mesmo assim ele foi lá atrás e contou toda a história de Israel que essa gente estava cansada de conhecer. E aí no verso 3, depois de toda a história, ele diz, 23, diz assim: da descendência deste Davi, né, citado no capítulo 20, no versículo 22, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Olha como é que ele linkou Jesus. Com a promessa dos profetas, com a promessa de Deus na descendência de Davi, homem segundo o meu coração, e aí trouxe Jesus, e esse Jesus é o Salvador. Olha que a mensagem missionária, irmãos, toda ela centralizada em Jesus, a consumação de toda a história. A razão de todas as coisas, Jesus. Conta para eles a história que eles já sabem, a desobediência do povo, todas aquelas mazelas, mas depois diz, Deus terminou levantando Davi, a Davi fez uma promessa de descendência, e o resultado dessa promessa se chama Jesus, que é o Salvador. Essa é a mensagem missionária. Mostra a salvação em um só, Jesus. E no versículo 26 diz, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Ele diz, nós, judeus, recebemos um presente de Deus. Essa palavra nos foi enviada. Olha o que você está desprezando e jogando fora. Você recebeu um presente. A salvação pregada deve ser assim, irmãos. Se você começa com Adão e Eva, você vê que Deus não tinha nenhum motivo para salvar o homem. O que o homem merecia era ser abandonado pela sua ingratidão, pela sua displicência, pela sua irresponsabilidade. O homem deveria ser abandonado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Então, o presente de Deus para nós, a salvação nos foi dada como um presente. Paulo fala para os judeus, vocês, filhos de Abraão, nós tivemos o privilégio de receber essa palavra em primeiro lugar. Então, ele centraliza a mensagem em Cristo, ele mostra que a salvação é um presente de Deus. Olha que aula de homilética o apóstolo Paulo está nos dando aqui, para pregarmos a palavra de Deus e cumprirmos a missão que Deus nos tem dado. Veja, versículo 29 ao 31, ele continua dizendo, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo
mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nessa parte da mensagem, Paulo diz, olha, ele morreu sim, mas morreu como consequência de tudo que estava escrito. Não foi obra do acaso, foi uma programação de Deus. Lembrando aos judeus do cordeiro, do sacrifício, do holocausto, foi premeditada a morte de Jesus pelo próprio Senhor. Mas da mesma forma que ele premeditou sua morte, também proporcionou no poder de Deus a sua ressurreição. E essa ressurreição foi provada por muitas testemunhas que até hoje estão testemunhando diante do povo. Outra característica da pregação missionária, enfatiza a ressurreição. Quando você pregar sobre Jesus, você não está pregando sobre um profeta, você não está pregando sobre uma pessoa legal, não é Jesus, paz e amor. Você está pregando o Salvador, o único que ressuscitou. Não é o Jesus bonzinho, nem é o Jesus mauzinho. É o dono de todas as coisas, é o Senhor e Rei. É o que ressuscitou, está vivo e vive para sempre. Veja, não se desequilibre na sua pregação. Não mostre uma parte de Jesus, mostre Jesus todo. O mesmo Jesus que dá pão é o que dá chicote, irmãos. Mostre Jesus por inteiro, porque é Senhor e Rei. Não é uma opção na vida das pessoas, mas é a única escolha possível para a salvação. Não é mais uma coisa que se acrescenta a alguém, mas é a única esperança para o perdido. Assim Paulo fala de Jesus, dizendo que a ressurreição é o ponto máximo de tudo aquilo que Deus prometeu através dos profetas desde o princípio. E no final da sua pregação, no versículo 38, Paulo diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia o quê? Remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Fechou. Fechou com chave de ouro, como se diz, né? Ele agora vai dizer a remissão do pecado e a justiça de Deus. Que não é mediante as obras, nem a obediência da lei, nem que esta lei seja a de Moisés. Ele diz, tudo aquilo que vocês não foram capazes de ter na lei de Moisés para a sua própria justificação, agora vocês têm em Jesus. Basta nele crer, como ele diz aqui no versículo 38. Todo que crê é justificado. Não por algo que fez, mas por algo interior, a fé em Jesus Cristo. Não pela lei de Moisés, mas pela fé no Senhor. Essa fé justifica o pecador. E como diz o apóstolo Paulo, recebe a remissão dos pecados. Pecados são uma realidade, mas a fé em Cristo traz a remissão. O resgate da dívida, a anulação da pena e da sentença. É essa mensagem anunciada por Paulo. Queridos, essa é a mensagem missionária. Em qualquer que seja a amplidão da sua capacidade de alcance. Seja você um missionário lá no Egito ou um missionário aqui na rua General Argolo. Aonde quer que você esteja, de acordo com a sua capacidade e dom recebido por Deus, a mensagem missionária é esta. A atitude é esta: dê a palavra junto com o pão, se for necessário, mas dê a palavra de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, sem se desviar nem para lá e nem para cá. Não é uma ideologia política, não é uma filosofia do mundo, é a palavra de Deus, com tudo o que nela está escrito. A consequência da pregação missionária, ela também é apresentada nesse texto. A pregação de Paulo aqui faz a gente ter vontade de se converter de novo, faz ou não faz?
faz um apelo, fala, eu quero, Paulo, eu quero isso aí. Pronto. É uma obra de arte, vamos dizer assim, né? Olhando para a hermenêutica, para a homilética, para as técnicas todas, Paulo é impecável naquela oportunidade que ele teve, ele não perdeu a oportunidade. Opa, é aqui mesmo que eu vou. É impecável a sua palavra. Alguém diria, bom, então, todos vão aceitá-la e recebê-la? Não. O sucesso da missão não se mede pelo número de conversões. O sucesso da missão se mede pela verdade. O sucesso da missão não se mede pelo número de ajudas e assistências que fizemos, mas pela verdade que foi pregada. Dá para entender isso? A esse discurso maravilhoso, a gente teve algumas reações diferentes. Versículo 42 diz, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Aí que você diz, está vendo? Sucesso absoluto. Toda a cidade. Pediram para eles voltarem. Veja, não foi uma imposição, eles pediram, volta, quero ouvir mais isso. Mesmo que seja a mesma palavra de novo. Você viu que eles pediram para repetir a pregação? Foi tão boa. Ele falou, não prega outra coisa, prega ela de novo. Prega de novo. Porque, irmão, a palavra da salvação é sempre a mesma. Entendeu? Não tem o que inventar. A palavra da salvação é sempre a mesma. Pecado, justiça, remissão, Jesus, ressurreição. É sempre a mesma. Pedem para pregar a mesma coisa e, a princípio, você diz, foi um sucesso total. Porque no sábado seguinte, não somente quem tinha ido no sábado anterior, mas agora a cidade quase toda estava lá lotando aquela sinagoga. Tamanho foi o sucesso. E aí você diz, bom, maravilha. A palavra da verdade tem que ser ouvida por todos. Até os confins da terra, ela precisa ser proclamada com esta verdade dessa mesma maneira. Mas o versículo 46 diz assim, então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Não é? Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Por que Paulo falou isso? Porque o versículo 45 diz, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Até a semana anterior estava tudo bem. Todo mundo que, não, volta aí, Paulo, queremos ouvir de novo e tal. Mas quando viram um sucesso, aquele chefe da sinagoga pensou assim, eu estou aqui há um tempão pregando, nunca veio mais que meia dúzia de gatos pingados aqui para ver a minha pregação. Agora chegou esse talzinho aí, e a igreja está lotada, veio a cidade inteira. Desgraçado. Aí começaram a infamar, começaram a contradizer, começaram a deturpar o que era dito. Então veja as reações à pregação. Nem todo mundo vai aceitar. Ela pode ser recebida com alegria por muitos, mas nem todo mundo vai abraçar de verdade. Nem todo mundo vai abrir o coração. Porque, veja, todos quiseram, tiveram interesse, voltaram no sábado seguinte, ficou cheia, mas quando os outros começaram a infamar, a contestar, a dizer, não foi a maioria que ficou com Paulo. A Bíblia vai mostrar aqui para a gente, a palavra foi rejeitada. Foi simplesmente rejeitada. Versículo 47 diz, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E no verso 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Quem creu de verdade ali foram os gentios. Os judeus que disseram, volta Paulo semana que vem, a sinagoga ficou cheia,
mas não foram. Quando começaram a ver uma palavra contrária, abandonaram o que Paulo dizia. E, na verdade, quem aproveitou a chance foram gentios, que ficaram alegres quando Paulo disse: vocês não querem? É para os gentios agora. Eles se regozijaram com essa mensagem. E aí, queridos, nós temos que entender que a obediência à missão, ela vai trazer todo tipo de resultado. Vai ter gente que vai gostar a princípio, vai ter gente que depois vai enjoar, mas vai ter gente que vai receber com alegria. E vai ter gente que vai ser salva. Vai ter gente que você vai ajudar e nada vai te dar. Nada. E não é para dar alguma coisa que você deve ajudar, não é esperando receber, mas há pessoas que nem a gratidão te darão, nem o reconhecimento te darão. Isso é normal. Não espere gratidão nem reconhecimento por nada que você faça. E nem espere sucesso quando você está fazendo exatamente o que Deus mandou. Não. Paulo falou tudo, mas a maioria dos judeus que Deus queria salvar não foram salvos naquela viagem missionária. Mas foram gentios que foram alcançados. Mas um último texto eu quero deixar contigo, no versículo 52. Diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de quê? De alegria e de quê mais? Do Espírito Santo. Vale a pena? Vale a pena. Os missionários, os discípulos, os que obedeceram, o que fizeram, o que Deus mandou, para eles restou um prêmio: a alegria e o poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem missionária. É isso que Deus espera de você. Deus não vai te dar prêmios nem recompensas, nem teu nome vai ser escrito numa placa, mas você vai ter a alegria e o poder do Espírito Santo. Que a gente seja uma igreja missionária, irmãos, na abrangência que Deus nos permitir. Como igreja, podemos ir mais longe, mas você, como pessoa, pode ir na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, em um monte de lugares onde nós estamos, para que a mesma mensagem seja pregada. Não pregue que Jesus é bom, vem para cá, que Ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. Pregue a verdade do Evangelho. Se a pessoa não for ganha pela verdade, não adianta também ser ganha pelo pão. Jesus ganhou alguns pelo pão e mandou embora. Disse: vocês estão vindo atrás de mim só porque eu dei pão. Vocês não entenderam nada do que eu falei. Há uma recompensa para nós, a alegria no Espírito Santo. Essa é a recompensa. É essa que você vai encontrar quando você pregar para alguém e você vê a transformação na vida de uma pessoa. Essa alegria Deus dá a nós. É essa que tem que nos motivar para fazer a missão que o Senhor deseja. Amém? Deus te abençoe. Vamos louvar ao Senhor? Vamos orar? Eu queria orar com você essa noite, encerrando o nosso congresso, agradecendo a Deus por tudo que aconteceu aqui nesses dias, por cada palavra. Pai querido, eu te agradeço pela vida dos teus servos que aqui estiveram ministrando, Pai, trazendo verdades para o nosso coração, que haja bom proveito para todos aqueles que ouviram, Senhor, que nós possamos receber e aí, cheios do teu Espírito, compartilhar, agir da maneira como o Senhor nos chamou a fazer. Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja aqui missionária, levanta um povo doador, levanta um povo disposto, Senhor, levanta homens e mulheres com a mensagem correta para pregar. Pai, levanta homens e mulheres com a vida equilibrada para levarem o Evangelho puro e verdadeiro ao coração das pessoas. O Evangelho que transforma vidas e povoa o céu. É o que eu te peço, ó Deus. Fortalece os meus irmãos, cada um de nós. Enche-nos do poder do Espírito Santo, da autoridade que foi dada a Paulo, para que ao abrir da nossa boca, também a palavra cumpra os seus propósitos. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
Somália, Nigéria, clamando por um pouco de amor. Vou fazer tudo que eu posso fazer, eu vou. Tenho muito pra dar, eu vou. O Evangelho pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. E um menino na Rússia olhar para o céu. El Salvador tá chorando por salvação. Romênia, Arábia Saudita, o Iraque esperam por nós. Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China eu vou. Pelo chão do Brasil eu vou. Deus me quebra as nações. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu vou, 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 eu vou. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor por esses dias.